Brasil, ame-o ou cale-se, os anos mais sombrios da nossa história. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Quando o golpe militar de 1964 derrubou o presidente João Goulart, o Brasil mergulhou em mais de 20 anos de autoritarismo. Foram tempos de censura, repressão e medo. A ditadura militar, que durou até 1985, ficou marcada por grandes violações dos direitos humanos, mas também por uma intensa propaganda patriótica e pelo chamado milagre econômico. Nesse período, o poder ficou concentrado nas mãos do executivo, o Congresso foi calado, a justiça foi enfraquecida e até prefeitos e governadores passaram a cumprir ordens vindas de cima. Com uma economia cada vez mais voltada ao capital estrangeiro, os militares abriram o país para empresas multinacionais, ao mesmo tempo em que tentavam controlar a oposição com atos institucionais, prisões e tortura. Repressão, propaganda e milagre, o tripé do regime militar. Governo Castelo Branco, 1964 a 1967. Logo após o golpe, uma junta militar assumiu o controle e pouco depois indicou o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco como presidente. Seu governo foi responsável por estruturar juridicamente a ditadura, e isso aconteceu por meio dos chamados atos institucionais, decretos com força acima da Constituição. O primeiro deles, o AI-1, deu ao presidente o poder de cassar mandatos, suspender direitos políticos e decretar estado de sítio sem passar pelo Congresso. Em seguida veio o AI-2, que acabou com os partidos políticos e criou apenas dois partidos: a Arena, que apoiava o regime, e o MDB, que fazia uma oposição controlada. O AI-3 instituiu eleições indiretas para os governadores e o AI-4 orientou a criação de uma nova Constituição, imposta em 1967, que consolidava o poder absoluto do Executivo. Castelo Branco também criou o SNI, Serviço Nacional de Informações, que passou a vigiar a vida pública e privada de opositores e fechou o Congresso Nacional por decreto. Além disso, interveio em sindicatos, cassou centenas de mandatos e reprimiu movimentos populares. Foi sob seu comando que a censura à imprensa começou a ser sistematizada, prática que se tornaria ainda mais intensa nos governos seguintes. Governo Costa e Silva, 1967 a 1969. Em meio a protestos crescentes contra a ditadura, o Marechal Costa e Silva decidiu endurecer ainda mais o regime. Veio então o AI-5, o mais violento de todos. Suspendeu direitos civis, fechou o Congresso e abriu caminho para prisões arbitrárias e tortura. Foi nesse clima que grupos de oposição decidiram pegar em armas. Sequestros, assaltos e ações armadas passaram a ocorrer. Muitos opositores foram mortos ou desapareceram. Em 1969, Costa e Silva sofreu um derrame e foi substituído por Médici. Governo Médici, 1969 a 1974. É o período do chamado milagre econômico. O Brasil crescia a taxas altíssimas, mas às custas do endividamento e da desigualdade social. O lema era: é preciso fazer o bolo crescer antes de dividir. A propaganda era intensa, a ditadura usou até o tricampeonato de 1970 para reforçar o seu discurso nacionalista. Ao mesmo tempo, a repressão era brutal, tortura, censura e desaparecidos, tudo para manter a aparência de ordem. Governo Geisel, 1974 a 1979.
A economia começou a afundar e a oposição começou a crescer. O presidente Geisel iniciou então uma abertura política lenta e gradual. Enfrentou a ala mais radical dos militares, chamada de linha dura, e revogou o AI-5 no final de seu mandato. Governo Figueiredo, 1979 a 1985. Figueiredo deu sequência à abertura. Em 1979, aprovou a Lei da Anistia, que permitia a volta dos exilados e a liberdade de presos políticos. Também autorizou a criação de novos partidos políticos. Surgiram o PT, o PDT, o novo PTB e muitos outros. Em 1982, o Brasil voltou a ter eleições diretas para governador. Era o início do fim da ditadura militar, que terminaria definitivamente com a eleição indireta de Tancredo Neves em 1985. Os anos de chumbo deixaram marcas profundas na nossa história. Foram tempos de crescimento econômico e também de medo, silêncio e violência. E para finalizar, conhecer esse período é essencial para entender por que a democracia é um valor que precisa ser defendido todos os dias.